Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Está no ar o seu programa Vida Consagrada, aqui na sua TV Nazaré. Eu sou o seminarista Alberto Cardoso, do Seminário Maior São Pio X de nossa arquidiocese. E hoje o nosso programa Vida Consagrada conta com a presença do Padre Humberto, ele que é sacerdote de nossa arquidiocese de Belém. Está com a gente hoje falando um pouquinho sobre a sua vocação. Primeiro a vocação matrimonial, né, padre? Isso. E depois a vocação sacerdotal, porque a vocação do padre Humberto é um tanto peculiar, né? Um pouco diferente daquilo que a gente está comumente vê, né, para os sacerdotes que vão para o seminário, etc. Mas tudo isso a gente vai conversar no nosso programa de hoje, explicando direitinho para você entender. E, claro, uma história muito bonita, né, de tanto da vocação matrimonial, né, ele que foi casado, né, também foi diácono permanente da nossa arquidiocese, mas depois a sua esposa veio a falecer e decidiu então discernir para a vocação sacerdotal. Isso aqui a gente vai conversar no nosso programa, você já vai ver que vai ser muito bacana. Desde já, seja muito bem-vindo, Padre Humberto, ao nosso programa Vida Consagrada. Eu agradeço o convite, né? Estamos aqui para poder mostrar também um pouco daquilo que muitos dos nossos católicos não sabem, né? A Sim. Possibilidade de um diácono permanente se tornar padre. E é uma realidade da nossa igreja, né? E é uma realidade concreta que às vezes as pessoas, como o senhor falou, né, podem até estranhar. Meu Deus, mas o diácono permanente já teve filhos e tudo mais, família, Netos. E agora netos até, né? E agora sacerdote. Como é que é isso, né? Mas isso a gente vai conversar no nosso programa de hoje, né? Eu quero começar perguntando para o senhor, quem é o Padre Humberto? Primeiro, na verdade, quem é o Humberto, né? Humberto Isso. Brito. Bom, Humberto Brito é filho de uma família de 11 irmãos. 11 irmãos, olha só. Onde se criaram 8, são 4 homens e 4 mulheres. Eu sou dos homens o mais novo. E a nossa vida, uma vida difícil, né, dos pais. Minha mãe tomava conta de uma mercearia, meu pai era pedreiro e também padeiro. Então, essa vida um tanto quanto difícil. Mas minha mãe, bastante religiosa, íamos à missa todos os domingos. E, para dizer a verdade, eu ia à missa, mas eu não entendia o porquê que eu ia à missa, né? Mas me chamava muita atenção estar lá, ouvindo o padre, vendo, assim, as coisas que estavam lá no presbitério, lá no altar. Aquilo me chamava atenção, a forma com que os coroinhas estavam vestidos, como o padre estava vestido, e às vezes eu me perguntava, como é que a gente vai para ali? Olha, é interessante que era um chamado do qual eu não tinha noção sobre aquilo. Mas o Humberto descobriu o amor muito cedo. Eu tinha, assim, eu casei com 16 anos e 7 meses. 16 anos? Meu Deus! Tive autorização do juiz para casar. Que coisa! A minha esposa já tinha 22 e nosso casamento durou 45 anos e 10 meses, até que ela veio a falecer. Mas durante todo esse processo, nós sempre estivemos na igreja, sempre acompanhando, e o despertar da vida religiosa aconteceu exatamente em 2004, quando fizemos o ECC na paróquia Santa Cruz, com o padre João Maria. Padre João Maria, já falecido, na Almirante Barroso. Sim. Então, nossa vida transcorria, né, desta forma, tranquilo. Mas tem algo assim, de um chamado de Deus muito forte para isso. Antes de fazer o ECC, nós pensávamos em vender tudo, né, a casa, e ir embora para Monte Alegre, que era a terra da minha esposa. Mas ela sofreu um acidente, passou 2 anos de cadeira de rodas, inclusive de cadeira de rodas, nós fizemos o ECC. Nossa. E aí, dali para diante,
descobri que Deus me chamava para uma atividade na igreja. Era uma vocação, ou posso dizer, uma segunda vocação, né? A primeira vocação matrimonial. E aí, então, terminou o ECC, na quarta-feira daquele encontro que se faz, eu senti algo bem estranho, o padre João Maria no altar, e eu não conseguia ver o padre João Maria. Eu me via lá no lugar do padre João Maria, não sei explicar como isso. Nossa, olha só que experiência, hein? Quando terminou tudo, eu fui com o padre João Maria e disse a ele: Padre João Maria, eu relatei o que aconteceu. E ele fez esse gesto deste jeito assim: você vai ser diácono. Eu disse para ele, direto, hein? Direto, com o dedo assim no meu coração: você vai ser diácono. E eu disse: o que é ser diácono? 2006 inicia a escola diaconal, você vai para lá e descubra lá o que é ser diácono. E mandou que a secretária, né, pediu a secretária bater a carta de apresentação para a dona Ani. Me apresentei, minha esposa fez a carta também, né? Porque a esposa também tem que fazer a carta de envio, né? Para ser diácono precisa da autorização da esposa, né? Não é o aceite da esposa, né? Pois bem, aí foi esta caminhada. Entendi. E na sua infância, ali, a sua juventude, seu início de trabalho ali na vida da igreja, o senhor sempre foi uma pessoa assim tranquila ou já era da bagunça, meio sapeca, como é que é? Era, exatamente, né? Mas como eu te falei, algo me chamava atenção na igreja. Inclusive eu estudava na escolinha da igreja lá, né? Qual que era a igreja? Na igreja na Conceição, ali na Cesar Alvim. Ah, sim. Já que eu morava ali na Colas Brito, entre Breves e Estrada Nova, né? Então, me batizei lá e casei lá. O padre Lisbino, na época, né, que eu casei. Foi bem, mas depois do casamento a vida tomou um outro rumo, né? Passei por várias situações. Lembra que eu casei com 16 anos e 7 meses. Que experiência eu tinha de vida. Que maturidade psicológica eu tinha. Mas Deus me deu a graça de receber em matrimônio uma mulher maravilhosa, bem mais madura, e por isso eu dizia sempre, né, a ela, me colocou no trilho. Não é que eu estivesse fora do trilho, né? Não era fora do trilho, mas me colocou num trilho e me ajudou a crescer espiritualmente, porque ela também era muito de igreja. Ela estudou em colégio de freira lá em Monte Alegre, e aí me ajudou também, né? Pois bem, íamos à missa, né, constantemente, todo domingo a gente ia à missa, e depois do ECC, sim, as portas se abriram de tal maneira, eu diria, do chamado de Deus, e nós dois caminhamos juntos. Isso é muito bonito. Aí fizemos a escola diaconal de 2006 a 2009, fui ordenado dia 11 de setembro de 2011, lá na paróquia lá do Bom Remédio, já com Dom Alberto, fui diácono permanente. E aí depois também voltei para a escola diaconal, como sou pedagogo, voltei para a escola diaconal agora como coordenador pedagógico da escola diaconal, que estou hoje até lá, estou lá, aliás, até hoje, né? E agora já a pedido de Dom Alberto como diretor da escola de diácono. Então estamos lá até hoje. A gente vai chegar já lá nessa parte do diaconato. Eu queria perguntar para o senhor, como foi que o senhor conheceu a sua esposa? Apresente então quem era, né, a sua esposa, né, e como foi que vocês se conheceram? É isso. A minha esposa, né, que intimamente para mim, minha preta, apesar dela ser loura, mas é preta do coração, que a gente chama, né? Minha preta, meu preto. Jeito de falar. Meu amor, carinho. Essas coisas carinhosas, né? Que só o coração sabe explicar. Então, a dona Maria José,
nós nos conhecemos assim, numa festinha que antigamente tinha, essas festinhas que os jovens levavam o que comer, festinha americana. Cada um levava o que comer, o que beber, todo mundo juntava e dançávamos as músicas da época, né? Na sala da casa de um amigo e por acaso, né? Interessante, eu tinha marcado com uma outra, Maria José, para ir para a festa. Olha só o destino. E aí ela não pôde ir, e aí essa Maria José chegou. Coisas do destino, coisas de Deus. Coisas de Deus. Né? E ela tinha acabado de chegar de Monte Alegre. E a gente se conheceu em junho de 71. Em junho de 71. Aí, maio de 72, nós casamos. Olha o tempo, né? Já Mas, sabia que era amor à primeira vista, que daí ia dar certo, né? Quando Deus apontou, se mostrou, é ela. Eu costumo dizer que quando Deus marca com um X no teu coração para tal coisa, você pode fazer o que fizer, mas você dá a volta no mundo, mas acaba lá. Então Deus tinha uma mulher maravilhosa para colocar na minha vida, para botar no trilho, né? Para me mostrar o caminho do diaconato e depois estamos aí, né? Então, ela, professora do ensino fundamental, de 1ª a 4ª. Na época, eu só tinha a 7ª série do ensino fundamental. As minhas filhas vieram, eu comecei a sentir necessidade de acompanhar minhas filhas e chegou um tempo em que eu não conseguia mais ajudá-las na questão escolar. Aí resolvi voltar a estudar. Fiz supletivo do 1º grau, supletivo do 2º grau em 6 meses. Depois passei no vestibular na UEPA. Aí a minha esposa fez também o vestibular junto comigo. Aí eu passei em 88, ela passou em 89. Aí os 2 pedagogos, aí ajudamos as nossas filhas. Poxa, aí, que ajuda melhor que essa. Exato, aí hoje, aí depois pronto, depois fizemos, né, fiz mais 2 pós, depois fiz filosofia na Federal, depois mais uma pós de filosofia em ética, e depois de novo na Federal, para terminar o mestrado na Federal. Eu acho que tu foi meu aluno, Fui. Né? Na Faculdade Católica eu estou lá agora, Sim. né, como professor. Então, eu digo assim, graças a Deus primeiro, né? E desculpa, é que a gente está conversando aqui. A emoção chega, sabe? Eu tô vendo aqui ele com os olhos cheios de lágrimas aqui, né? Então, pode dizer lembrando... que graças a essa mulher maravilhosa, Maria José, mãe das minhas 3 filhas, a avó dos meus 4 netos, foi quem me deu condições, me ajudou, me incentivou a estarmos onde estamos agora, né? Graças a Deus, esta mulher maravilhosa, né? Desculpa a emoção, mas... Imagina, a gente entende com certeza. 45 anos no... Ou não são 45 dias. Exatamente. É bastante tempo. Depois, então, que vocês se casaram, aí o senhor deixou a casa dos seus pais, foram morar juntos, como é que foi? Sim. Ainda lá na Conceição, naquele território da Conceição? Sim, ou já era outro lugar? sim, mas eu já tinha uma casa lá na Pedreira, né, na Marquesa, entre Lomas e Angostura. Eu já tinha uma casa que o meu padrinho de batismo havia me dado de presente. Antes, até de namorar, de casar, ele tinha me dado. Aí nós fomos morar para lá. Depois vendemos lá e fomos lá para próximo da paróquia do Bom Remédio, onde nós somos. Estou lá, né, na paróquia, moramos lá. Minhas filhas moram por lá, por perto também da paróquia, são paroquianas de lá. E fizemos a nossa vida de trabalho e de igreja, porque ela também fazia parte do pessoal da liturgia da igreja. Ela fazia leituras, né, sempre estava lá na igreja, trabalhando junto com as atividades que a igreja tem. Ela muito enganjada junto comigo, eu já era diácono também.
E a nossa vida, eu diria, foi bela até que a morte nos separou. E que é isso que tem que ser o matrimônio, né? Sim. E levar a sério, até que a morte vos separe. Viver a vocação de forma plena, de forma serena, tranquila, confiante. Exato. Né? Tendo sempre Deus como centro da família, do lar. Tudo isso é fundamental para que a caminhada continue firme e forte. O senhor testemunhando, né? 45 anos e 10 meses. 45 anos e 10 meses de matrimônio. E agora quanto tempo de sacerdote? 1 ano e 5 meses. 1 ano e 5 meses. Tem 2 anos, né? Tem 2 anos que ela faleceu. Tem 2 anos que ela faleceu. E vivendo agora a nossa vida sacerdotal, né? E como diácono, 7 anos e meio. 7 anos. 7 anos e meio como diácono permanente. E a gente vai falar sobre essa questão do diaconato permanente no próximo bloco, aqui no seu programa Vida Consagrada, na TV Nazaré. A gente vai para um rápido apoio cultural e voltamos já, não sai daí. Programa Vida Consagrada de volta aqui na sua TV Nazaré e hoje contando com a presença do Padre Humberto Brito, ele sacerdote de nossa Arquidiocese de Belém, contando um pouquinho sobre a história de sua vocação, ou de suas vocações, se a gente pode dizer assim, né, Padre? Exatamente. Bom, a gente falou no bloco anterior um pouquinho sobre essa realidade da vocação matrimonial, como foi que ele se descobriu, né, como casado, homem casado, né, com a Dona Maria José, falou um pouquinho sobre como é que começou o chamado para a vocação diaconal. E agora eu pergunto para o senhor, como é que foi essa experiência, então, de conhecer essa realidade da vocação, né, do diaconato permanente? Como é que foi isso? Como eu falei antes, né, coloquei antes lá pelo ano de 2005, pelo ECC, essa descoberta lá pelo ECC, nós começamos a escola diaconal em 2006. E eu diria, 6 meses da escola diaconal, o discernimento de que realmente o padre João Maria tinha razão. Foi lá que eu fui descobrir o que era ser diácono. E amei a ideia de me tornar diácono. Minha esposa ficou maravilhada com o caminhar também, já que ela teve encontros também lá, né? E minhas filhas, muito grata a Deus, né, de ter pai e mãe caminhando na igreja, e que, diga-se de passagem, minhas filhas já tinham feito, as 2 mais velhas, né? São 3, já tinham feito já o ECC. Portanto, olha só, quando nós fizemos o ECC, elas estavam lá trabalhando no ECC. Portanto, essa descoberta do diaconato permanente. E, obviamente, né, fizemos todo o curso, participamos de tudo. Como é que funciona essa questão da formação, né? Não sei se mudou alguma coisa da sua época para hoje, né? O senhor que é também diretor da escola diaconal, como é que funciona essa questão da formação, né, do candidato ao diaconato permanente? Olha, quando nós começamos, era final de semana, começando no sábado de manhã, às 7 horas, e terminava no domingo, às 18 horas. Continua deste mesmo jeito, só que agora começa no sábado de manhã e nós terminamos meio-dia, aproveitando o sábado à noite, porque fica lá, né? Então, condensamos e aproveitamos. Agora, pelo carnaval, são os dias de carnaval, de sábado também até domingo, para os retiros. Então, são essa formação. E na grade de formação, nós temos filosofia, psicologia, sociologia, antropologia, temos as disciplinas teológicas, os sacramentos, e são 4 anos de formação. Sempre um final de semana por mês, Sempre um final de semana por mês. Sim. Né? Fizemos assim e aí continuamos assim
até hoje. Com esta pandemia, nós estamos trabalhando este semestre via online. Online, tudo à distância, né? É, tudo à distância, mas pretendendo, né, assim que voltarmos, creio que em janeiro voltaremos presencial. E a descoberta bem grande, né, do coração de que eu estava no caminho certo, porque Deus me colocou e me chamou. A vocação que não é nossa, né? Você sabe disso. Sim. A vocação não é nossa, a vocação é da igreja. Nós é que sentimos essa vocação. Eu sempre digo para os casais, quando falo para casais, você não casou porque você quis, porque é a vocação de Deus para nós. A vocação de você ser esposo, a vocação para o matrimônio. E essa vocação para o matrimônio, a gente precisa sentir no coração. E de repente a gente diz, sim, eu quero casar, eu quero o matrimônio. E a gente até se pergunta, mas por que eu disse isto? Porque Deus chama a gente. A vocação é da igreja, a vocação é de Deus, a vocação é o Cristo que nos chama para as coisas. E a gente dá uma resposta que às vezes a gente se pergunta, por que eu disse sim? Porque Maria também disse sim, e não pensou duas vezes, né? E a gente vai descobrindo de que não somos ainda aquela pessoa que estamos pronto para tal. Vamos amadurecendo, porque Deus nos chama e vai nos capacitando para que a gente possa desenvolver um trabalho matrimonial e depois um trabalho agora depois como diácono. Então a minha vida enquanto diácono e matrimônio, eu hoje sempre digo lá na escola diaconal para os candidatos, a nossa vida de diácono, ela tem que ser dividida 33% não em 3 etapas, mas para 3 momentos. Sim. Você tem que ter um momento para a família, um momento para o teu trabalho, que sustenta a tua família, e um momento para a igreja. Não numa questão hierárquica de prioridade. Os 3 são prioridades. Então é 33% para cada um. Como fazer isto? Tempo é preferência. Se você tem preferência pelo seu matrimônio, você arruma tempo. Se você tem preferência para estudar, você arruma tempo. Se você tem tempo e sede de Deus, você arruma tempo para estudar, para ir conhecer a Deus, para poder amar. Se você tem tempo, se você tem preferência pelo diaconato, então você tem que arrumar tempo. Então, tempo é preferência e a gente consegue fazer das 24 horas esse atendimento enquanto matrimônio, família, trabalho e diaconato. É possível, né? Às vezes a gente pensa que não dá tempo de nada, mas é organização, dá tempo sim. É uma questão de organização. Uma vez eu ouvi isso do padre Cláudio Barradas, quando ele era diretor de teatro, e o que eu cheguei a fazer teatro, ele disse, tempo é preferência. Eu nunca esqueci isso, eu já falei isso para ele. Tempo é preferência. Quando se tem preferência por alguma coisa, se arruma tempo. E aí eu descobri que dá tempo para fazer tudo, desde que seja organizado, desde que seja dedicado a fazer aquilo e bem feito. Dá para fazer bem feito. Entendi. Nesse período que o senhor esteve de formação na escola diaconal, né? O senhor encontrou alguma dificuldade logo ali de cara, quando iniciou, então no decorrer do processo? Sim, nas disciplinas teológicas, eu não tinha esse aprofundamento, né? Nas disciplinas teológicas. Mas, lá da paróquia do Bom Remédio, nós éramos 5 candidatos. E nós nos reuníamos aos sábados à tarde, quando não tinha o final de semana de aula, nós nos reuníamos, arrumávamos tempo e aí íamos estudar. E isso fez com que a união do conhecimento de cada um, não é? Daquilo que cada um colocava da sua experiência, né? A minha experiência como professor, que eu já era professor, né? Aí a experiência do diácono Haroldo, de mais tempo de vivência na igreja do que eu,
apesar de eu ser mais velho do que ele. A experiência do diácono Francisco, né, que faleceu de lá do Bom Remédio. A experiência do diácono Tomé, que é meu vizinho lá e que tem toda uma experiência de vida muito mais do que eu. Ele é mais velho do que eu. E a experiência do outro irmão, né, que não terminou a escola, e isso fez com que pudéssemos os obstáculos serem superados, porque um completava o outro. Por isso, na escola diaconal, eu digo hoje lá para eles, se você sabe que sabe bastante, divida com quem sabe pouco. E você que sabe pouco a respeito, busque com aquele que sabe mais, porque nós precisamos equilibrar, porque ninguém está competindo nada aqui. Estamos aqui para servir a Deus. Exatamente isso. É a chave para tudo aqui, né? E é interessante, essa troca de experiências que faz com que as coisas de fato fiquem equilibradas, né? É bem por aí mesmo. E aí eu já aproveito para lhe perguntar, né? Depois de todo esse processo de trabalho, de estudo, de acompanhamento, discernimento na escola diaconal, então ali já estava, já chegando no final da etapa de formação, como é que foi então a preparação para o grande dia da ordenação diaconal? Como é que estava o coração Aí tem um pequeno hiato nessa situação, porque eu terminei em 2009, mas eu passei, a minha turma se ordenou e por umas questões, diria, técnicas, né? Eu tive que esperar 1 ano e 26 dias para ser ordenado. Aí passei um tempo, um discernimento muito bom, me valeu muito passar 1 ano e 26 dias, porque eu acho que também a empolgação de ser diácono baixou e a espiritualidade subiu, porque eu tive um acompanhamento de outros diáconos que foram ordenados, né, da minha turma, e que me acompanharam e viram, vamos dizer assim, um sofrimento de não ser. Mas veio o padre João Celestino, que assumiu, o padre João Paulo Celestino, que assumiu a paróquia, né, lá do Bom Remédio, e eu disse para ele: padre, eu não aguento mais esperar, peça para Dom Alberto. Aí ele disse: amanhã eu terei reunião, vou falar para ele. E no dia seguinte ele teve a reunião, e no dia seguinte Dom Alberto me deu a resposta. Marcou o dia. E me deu 3 dias para escolher o dia. E o padre João disse: vamos fazer no último dia da festa de Nossa Senhora do Bom Remédio, 11 de setembro de 2011. E foi aquela festa, então. E foi uma festa só, né? Uma festa porque também era o último dia da festa, né? Foi muito bom. Já estava no clima de festa mesmo? Já né? Estava no clima de festa e a festa foi maior ainda pela graça de Deus. Mas é muito bom a gente ter a certeza de que a gente não ganha um título, a gente soma, diria, responsabilidade maior com a igreja, né? Mesmo como leigo a gente tem responsabilidade, mas como diácono aumenta a nossa responsabilidade, porque nós temos que dar testemunho de vida consagrada e de vida matrimonial para os casais. Então temos que dar testemunho de Jesus na vida matrimonial, como diácono. E o diácono precisa ser espelho, ir também aonde muitas vezes eu agora estou na experiência de saber que nem todo lugar o padre pode ir, né? Porque eu também já sou aposentado como professor, então não tenho como levar isso para a minha área de trabalho mais. Mas o diácono permanente tem como levar e levar Jesus a todos os lugares, porque ele vai ao trabalho dele. Exatamente. Claro, na hora certa, no momento certo. Sim. E aí depois, ordenado diácono, então, como é que foi a experiência ali de administrar ali os primeiros sacramentos? Qual foi o primeiro sacramento que você administrou? Foi o batismo? Como é que foi essa experiência? Primeiro foi o batismo. No meu primeiro batismo, eu sou muito bobo, viu? Eu me emociono muito fácil. E no primeiro batismo, foi por acaso a neta de uma professora muito amiga minha, né?
E quando eu cheguei lá que eu descobri que era. Aí eu não sabia se eu batizava, se eu chorava junto com os pais e os padrinhos. Nossa! Porque foi muito, primeiro sacramento, né? Batizar. Depois vieram os casamentos, né? Os matrimônios. O padre Agostinho me chamava bastante lá para Iquaraci. Depois a gente vai perdendo as contas, né? De quantos batizaram, quantos casamentos, eu não sei mais te dizer. Fora as exéquias, né? Porque também é um outro sacramento que eu acho fantástico, a gente poder estar ali vivendo aquele momento, né? Então são os sacramentos e os sacramentais, né? Também que participamos. O senhor começou o seu trabalho, né, como diácono na Paróquia do Bom Remédio, ficou lá? Sim, na Paróquia do Bom Remédio. Lá o senhor exerceu o seu ministério? Isso. Passei um tempo como o diácono a serviço lá, que hoje é paróquia, né? Lá do Maguari, lá da Paróquia do Maguari, que é a São José de Anchieta. Eu passei um tempo lá como diácono, que ainda era comunidade. E depois saí de lá e fui para o Imaculado Coração de Maria, lá no Pedro Teixeira, onde fiquei até o dia da minha ordenação. E depois de ordenado, aliás, até o dia da minha ordenação, sim, sacerdotal, né? E servi esse tempo todo lá, não servi. Agora, auxiliava na região episcopal, auxiliava todos os padres das paróquias mais próximas, até outras paróquias mesmo fora da região. Aonde tivesse necessidade e o tempo dava, Estava lá. eu estava lá. Tá certo. Nosso bate-papo hoje aqui no nosso programa Vida Consagrada com o Padre Humberto, contando um pouquinho dessas experiências, né, da vocação matrimonial e agora também da vocação, né, ao diaconato. E no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho sobre a vocação sacerdotal, então, né? Padre Humberto ordenado já sacerdote de nossa arquidiocese e vai contar um pouquinho pra gente como é que foi essa experiência, então, aqui no seu programa Vida Consagrada. A gente vai para um rápido apoio cultural e daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. De volta com o seu programa Vida Consagrada aqui na sua TV Nazaré, hoje com a presença do Padre Humberto Brito, sacerdote de nossa arquidiocese, que já falou um pouquinho para a gente sobre a questão da ordenação diaconal no bloco anterior e agora vai falar um pouquinho para a gente sobre a ordenação sacerdotal. Mas antes de falar da ordenação, Padre, eu queria perguntar como é que foi que surgiu então esse desejo, essa experiência então, no coração de ser sacerdote. Como é que foi que aconteceu isso? Bom, temos que lembrar de que esta minha vida de 45 anos, né, e 10 meses de matrimônio, e mais 7 anos e meio como diácono permanente, a nossa vida de oração, e todos os dias no almoço, até hoje, né, agradecemos a Deus pelo alimento. E num dia nós estávamos reunidos à mesa, e como a minha esposa, já mencionei, né, foi criada no colégio de freiras, ela ainda não estava doente, não sabíamos ainda, então eu disse assim para ela, Preta, se você ficar viúva, você pode se tornar freira. E ela disse, nem de jeito nenhum me tornar freira, nem das carmelitas calçadas. E ela brincou assim, né? E eu disse, mas olhe, saiba que se por acaso eu ficar viúvo e como diácono permanente, eu não direi não a seguir o diaconato permanente. E já que como diácono permanente viúvo, eu tenho que manter o celibato, eu me pergunto a vocês, e se eu me tornasse padre? E as minhas filhas disseram, puxa papai, que bom. E ela disse, a escolha é sua, muito bonito. Um tempo depois, né, a gente descobre a doença dela,
câncer e veio a falecer. Ela faleceu dia 7 de abril, né, de 2018, e eu, conversando com o cônego Zé Luiz, falei a ele desse chamado no coração, aquilo que eu tinha prometido a ela, mas não ser padre porque eu prometi a ela, mas a ser padre porque eu senti no coração de que eu não ia abandonar minha vida de diácono permanente. Eu poderia então fazer algo mais. Conversei com as minhas filhas e disse que eu iria conversar com Dom Alberto e pedir a minha ordenação. Apesar de já ter conversado com o cônego Zé Luiz, e o cônego Zé Luiz, eu agradeço a ele por ter me ouvido tantas vezes, e ele disse, então peça. E aí pedi a Dom Alberto, falei a ele, Dom Alberto, eu quero lhe pedir uma coisa. Ele disse, peça, quero a minha ordenação presbiteral. Ele me deu um abraço tão grande, quase me quebra, de um abraço fraterno, e disse, não esperava de você outra coisa. Olha só. E aquilo me deixou... Confirmação do bispo, hein? Exatamente. Aí eu disse, meu Deus, é isso que tu queres, é esse o chamado que tu me fizeste desde da minha infância, quando eu via o presbitério. Então, diria que nem Maria, eis-me aqui, Senhor. E aí, conversamos, Dom Alberto viu a minha vida, a minha trajetória de vida, a minha formação, eu já como professor também na faculdade, e aí não precisei ir, porque com as 2 graduações e terminando mestrado, e sendo professor já do propedêutico também lá, e já estava, e mais a escola diaconal, marcou apenas a data, para 25 de março de 2019. Estava lá. Estava servindo na missa, inclusive. Eu sei, isso que dentro. Foi um momento assim, nossa senhora, que experiência assim, que me marcou, assim, porque a gente pensa, né, como a gente falou no primeiro bloco, né, uma realidade que é concreta da nossa igreja, né, o diácono permanente que pode se tornar viúvo, né, tem a possibilidade de ser sacerdote, né, mas a gente pensa assim que nunca vai acontecer com alguém que a gente conhece, né? Uhum. E aí quando eu estive lá assistindo, vendo todo o rito, servindo, estando próximo de certa forma, participando com o Senhor desse momento, né? Com a sua família, suas filhas, né? Com uma felicidade tão grande, o Senhor também ali chorando, nossa, foi uma coisa maravilhosa. É fácil segurar as lágrimas? Ah, não. Olha, já disse o poeta, né? Os olhos são a janela da alma, né? Então minha alma estava lavando as janelas para que eu pudesse enxergar um sacerdócio com mais precisão daquilo que realmente a igreja, né, nos chamou. E estamos agora como vigário paroquial da paróquia de Santo Antônio de Pádua, que comecei com o padre Adalberto Brandão, agora estamos com o padre Fabrício, e vamos ver o que Deus tem para nós, ver qual é o futuro, né, para a nossa vida sacerdotal. Eu espero corresponder a todos os chamados que Deus tem na minha vida. Como é que foi essa realidade de experimentar o sacerdócio, né? O senhor que já conhecia a igreja, né? Afinal de contas, diácono permanente, já tinha uma vivência, tanto de exercer o ministério com os sacramentos, né? Administrar os sacramentos para o povo de Deus, mas agora como sacerdote, né? Como é que foi para o senhor? Foi um choque? Quando foi que caiu a ficha, a situação? Padre Humberto, né? Mais diácono Humberto, Padre Humberto. Padre Humberto, né? Até eu também fiquei me perguntando, Padre Humberto, é Padre Humberto? E por causa disso teve um momento muito bonito, onde a minha filha menor, a Adrileia, me disse, papai, eu quero casar na igreja. Olha só. Então eu, depois de ser ordenado padre, o meu primeiro
sacramento do matrimônio, eu casei Foi a minha filha. Olha que Eu casei história. no bom sentido, né? Agora imagina, eu entrei com a noiva, vestido de padre, com a capa de bênção, eu entrei com a noiva, entreguei ao noivo, depois Iniciou a me celebração. posicionei e iniciei a celebração. Que história, hein? Aí segura o choro, né? Eita, imagina, quanta emoção ali, hein? Quanta Nossa emoção, Senhora. né? Mas é história bonita, né? Você vê assim, diferente, mas muito bonita, né? O padre que vai assistir o matrimônio da própria filha. Da própria filha. Foi o meu primeiro matrimônio, né? Assisti o primeiro matrimônio, o matrimônio justamente da minha filha. Olha aqui. E elas, assim, como é que estão, assim, com relação a esse ministério que você está exercendo agora? Tá tranquilo? Tranquilas. São As filhas do padre, né? São as filhas do padre. E aí, como disse a minha filha ontem, né? Ontem à noite nós estivemos conversando e ela disse assim, eu falei para minhas colegas lá onde ela trabalha, que ela é enfermeira, aí ela disse, não, é porque o meu pai, ele vai ter que celebrar as missas. Perguntaram, teu pai celebrar a missa? Ela disse, sim, ele é padre. Não, me explica essa história, porque... Ou seja... É um susto que dá logo assim de cara, né? Imagina. Aí eu peço permissão para dizer assim, povo de Deus, o homem casado, diácono permanente, pode se tornar padre, desde que esteja viúvo. São coisas que a igreja tem, as possibilidades que a igreja abre desses espaços e que nós, católicos, não sabemos, não conhecemos. Precisamos conhecer mais a nossa igreja para amar mais a nossa igreja e falarmos da nossa igreja e entendermos por que somos católicos. É uma dimensão também de nossa fé, né? Da igreja. Você se diz católico, né? Mas não compreende certas coisas, né? Então precisa, né, fazer essa investigação mais profunda, ler mais aquilo que é o catecismo, o direito canônico, e vai descobrir que são realidades que de fato são possíveis, né? São acessíveis e estão aí, né? Está aí que uma prova de que é possível. Certamente. E de que é uma vocação feliz também, não é uma coisa assim que é de outro mundo, então eu não sou feliz porque estou assim, né? Não, está realizado com certeza. Porque já me perguntaram, mas você poderia casar? Eu disse sim, mas agora você vai se tornar celibato. Eu disse sim. Ah, mas é porque a igreja impõe o celibato. Eu disse não, a igreja não impõe, a igreja pede. Exatamente. Ninguém me impôs para que eu fosse professor. Eu escolhi. Agora eu disse sim para aquilo que a igreja pede. Para que você seja sacerdote, você tem que ser celibato. Você aceita? Eu disse sim. Você vai dizer também sim. Exatamente. Como todo padre vai dizer sim. Então, é uma escolha, uma decisão, né? É uma escolha. Eu escolhi sim. Opção. Opção. Né? Você diz então, não sim, é uma pronto. imposição da igreja. É um pedido da igreja. A igreja pediu sim. A igreja pede para que você seja vigário. Sim. Aí a igreja depois diz, agora eu quero que você seja pároco. Sim. A igreja pede que você seja bispo. Sim. Exatamente. A igreja pede que você seja papa. Sim. Pede, escolhe, pede. Vai da gente dizer sim. E seguir a vida. Exatamente. E com amor e dedicação. E nós estamos lá, né? E como é que foi, então, essa experiência ali na paróquia? O senhor disse que você trabalha na paróquia de Santo Antônio. Santo Antônio de Pádua, Coqueiro. No Coqueiro. Como é que foi ali, não sei como é que... Porque o senhor continua morando na sua casa mesmo, sim. Mas faz ainda dá esse auxílio como vigário para o padre, agora o padre Fabrício, agora né? O padre Fabrício. Como é que foi essa realidade, né? De casas diferentes de padres, digamos assim? Foi difícil? Como é que é? Porque assim, as minhas filhas são casadas, cada uma tem sua casa, mora na sua casa. Eu moro em casa, tenho a secretária lá em casa, que tem 26 anos, lá em casa.
Tenho um filho de 16, que é meu neto do coração, meu e da minha esposa, que nós assumimos. Então ela cuida de mim, eu cuido deles. Então minha casa paroquial é minha casa ainda. Por mais que eu vá para uma outra paróquia, mas sempre estarei, né, na minha casa. Agora, a assistência à paróquia é constante. O trabalho de evangelização, o trabalho missionário, né, meu tempo é para a igreja e, obviamente, por isso, tempo é preferência. Então, preferência para a igreja? Tem. Preferência para dar assistência ainda à minha família? Tenho que dar, né? Filho criados, trabalho dobrado, né? Então, eu continuo dando assistência às minhas filhas e a gente está sempre em família, reunido. Mas o trabalho na igreja é gratificante e tudo aquilo que a gente é chamado, estamos lá. E o Padre Fabrício sabe que pode contar comigo para todas as atividades, né, que forem necessárias. E Padre Adalberto, eu disse a ele, Padre, me ensine a ser padre. Ele disse, não, você já é padre. Ele disse, não, me ensine na prática a ser padre. E eu sou grato a ele também. Padre Adalberto, muito obrigado pela força, porque você me deu todas as forças necessárias para que eu pudesse assumir interiormente, né? Não sou mais diácono permanente. E interessante que eu deixei de ser diácono permanente para ser um pedaço de diácono transitório, né? Exatamente. E depois me tornar padre. É isso. E agora pra eu gente... sorrio muito assim porque eu sou feliz daquilo que eu estou. Isso a gente está percebendo aqui, né? Transparecendo para a gente essa alegria profunda, né? De dizer sim para Deus, de ter uma vocação realizada, de receber essas graças e dons de Deus, porque assim, sacerdócio, assim, a gente pensa assim, mas eu não vou conseguir, não dá certo, é muito difícil, não sei o quê. O Espírito Santo vem com o auxílio de dar tudo o que a gente precisa, né? Exatamente. Você pode testemunhar isso de forma muito concreta. É o Espírito Santo que nos conduz àquele que é caminho, verdade e vida. Isso mesmo. Siga Jesus, Ele é caminho, segue esse caminho. Ele é verdade, só a verdade vos libertará. Descobrir a verdade maior. Caminho, verdade, vida, viva a vida com Jesus, para Jesus, né? Eu costumo lembrar na missa, e já lembrei uma vez na aula, que tu estavas lá, que eu disse, né? Para mim é a máxima, por Cristo, com Cristo e em Cristo, por Cristo conheci o Pai, em Cristo vou viver a terra, e com Cristo voltarei à casa do Pai. É por isso que eu me sinto muito feliz como antes diácono permanente e agora como sacerdote, porque é com Cristo que eu estou, e junto com a minha família, e junto com essa grande família, né, a parcela do povo de Deus a nós concebido, né, de tomar conta, de orientar, de fazer. Né? Eu costumo lembrar assim, eu tenho 3 momentos na minha vida que eu consigo compreender por que Deus me chamou para ser sacerdote. Eu fui garçom 10 anos. Fui motorista de ônibus 3 anos. E professor há 28 anos. Aí eu descobri que Deus me quis garçom para saber servir o povo de Deus. Me quis motorista de ônibus para saber conduzir o povo de Deus. E me fez professor para aprender a ensinar o povo de Deus daquilo que Ele me ensina a fazer. Servir, conduzir e ensinar. Que bonito, nossa, que história maravilhosa aqui com a gente. Isso. Padre Humberto, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. Teríamos muitas coisas para conversar ainda, né, com certeza, mas o nosso tempo já está chegando no fim. E eu agradeço de coração a sua participação. Eu digo que foi muito bacana mesmo essa conversa e conhecer também um pouquinho da sua história, que eu não conhecia, né? Tinha sido seu aluno, né, no propedêutico, mas não lhe conhecia, né, esses detalhes todos, e fico muito feliz, viu? Deus o abençoe no seu ministério, no seu trabalho, e conte sempre conosco aqui da TV Nazaré, e as minhas orações também pelo Senhor. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer enorme estar aqui, né, e poder deixar bem claro para todos os nossos irmãos o que a igreja tem de bom para nós. Com certeza. Sigamos a ela. E esse foi o seu programa Vida Consagrada de hoje. Estivemos com o Padre Humberto, que contou um pouquinho sobre a sua história vocacional. E eu agradeço o carinho da sua audiência, o carinho da sua companhia. Fiquem todos com Deus e até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.